Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um vídeo desta série da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos diz sobre a volta do Senhor Jesus: consolai-vos uns aos outros com essa palavra ou com esta esperança. Hoje nós temos como consolo na igreja apóstata a mudança do casamento. Não estou feliz no meu casamento. A igreja apóstata da apostasia vai ensinar a se divorciar. Nós não temos mais a verdade como testemunho no mundo. Então, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós teríamos duas evidências que o dia do Senhor está próximo. Daniel, ele vai relatar os últimos dias da humanidade. Então, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que nós devemos consolar uns aos outros com esta verdade. Qual a verdade? A vinda do Senhor Jesus Cristo, que nós falamos nos outros vídeos, e o seu reino. Quando os apóstolos, juntamente com João Batista, pregavam o reino de Deus, não era o reino dos céus, que é a salvação por graça, mas a implantação do reino messiânico prometido a Davi. Por isso que eles queriam aclamar Jesus Cristo, o Senhor, como rei. Rei de quem? Da nação geográfica israelita, porque essa promessa foi dada a Abraão, foi dada posteriormente a Davi. Então eles esperavam este rei, e o Senhor Jesus vai botar os seus pés lá no Monte Sião, e vai reinar por 1000 anos sobre Israel. A igreja estará com o corpo glorificado, já isso nós iremos aprender no milênio, e as nações que escaparem da grande tribulação, promovida pelo adversário do Senhor Jesus Cristo, o anticristo, elas entrarão no milênio. Lembra que nos vídeos passados nós vimos Mateus capítulo 25, que é o julgamento das nações. O que muitos de nossos irmãos confundem é a diversidade de julgamentos. Confundem tudo como um único julgamento, que é o julgamento do juízo final sobre os ímpios. Nós temos o julgamento das obras da igreja, de todo aquele que foi salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, como igreja, estará no céu, e vai ter galardão ou não vai ter galardão. Julgamento das obras. Nós temos os julgamentos das nações. Esse julgamento vai definir qual é a nação de corpo físico, não ressuscitado dos mortos ou glorificado com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quais são as nações que vão escapar da grande tribulação e vão poder entrar no milênio? Mateus capítulo de número 25, aquelas que ajudaram os pequeninos de Deus, que são os israelitas. Eles entrarão no milênio e a igreja estará com o corpo glorificado. E nós temos o julgamento do juízo final, que são as pessoas que vão viver no milênio ali, Satanás será solto, elas irão pecar. Essas pessoas que viveram no milênio, que morreram depois do milênio, as pessoas que morreram antes do milênio, as pessoas que morreram desde Caim até o final do milênio e não tiveram o seu nome no livro da vida, entrarão no julgamento do juízo final, não no julgamento de obras, nem no julgamento das nações. Bom, se der, eu deixo um texto no vídeo abaixo explicando a diferença desses 3 julgamentos. O anticristo, então, ele virá com uma grande perseguição sobre a humanidade, depois de fazer um acordo de paz lá em Israel, enganar Israel. Israel busca esse acordo político, né? E depois de 3 anos e meio que ele promover a paz mundial e as nações, não todas, né, entregarem o seu governo, a grande maioria, será um reset, uma unificação global, um único presidente governando o mundo todo, ele vai obrigar ali a marca da besta. E as pessoas vão fugir dessa marca e vão escapar aí da grande tribulação que virá. A ira dele virá sobre aqueles que negarem essa marca. E os judeus sofrerão mais. Irmãos, a Europa será devastada, irmãos. Por quê? Porque a Europa é o berço do cristianismo. Ela é a detentora. É o povo que deteve os escritos ali, os espólios ali, cópia dos originais, vamos dizer assim, conheceram o Senhor Jesus Cristo. E elas
o rejeitaram. Assim como os judeus, quando rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, foram devastados e o sangue do Messias caiu sobre eles e Jerusalém foi destruída, assim a Europa, que perseguiu as pessoas, ela também sofrerá na grande tribulação e será devastada. Os povos ali que restarem vão ser lá muçulmanos, vão ser que nunca ouviram ali o evangelho da graça, que não conheceram a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a salvação por graça e não por obras. Irmãos, esses sim, eles vão receber o evangelho através das duas testemunhas e dos 144 mil judeus selados. Vão ouvir o evangelho do reino, vão negar o anticristo e vão escapar, vão fugir. Os dias vão ser abreviados, como nós vimos nos vídeos anteriores, e vão adentrar ali depois do julgamento de Deus ali sobre o anticristo e todos aqueles que receberam a marca da besta. Os juízos de Deus começaram a ser derramados sobre a terra. Essas nações, esses povos aí, principalmente do Oriente Médio ali, vão escapar para dentro. A Europa vai ser devastada, vai ficar deserto, não vai ter habitante ali na Europa. Por quê? Porque eles... Da onde filmes pornográficos vêm lá do islamismo? Eles não ouviram, a maioria dos islâmicos não ouviram falar do evangelho lá, atualmente. Rússia, Coreia do Norte, não ouve, você não consegue entrar com o evangelho lá, muito pouco, é muito localizado ali. Agora, a Europa, ela promove a pornografia, a orgia, Estados Unidos ali, gospem ali literalmente na cara do Messias. Não há um testemunho do Senhor Jesus. Lembrem, irmãos, que na oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, ele orou: Pai, seja feita a tua vontade. Pai, que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo. Quando Felipe pediu para o Senhor Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o Senhor Jesus disse: se verdes a mim, vereis ao Pai. Quando o Senhor Jesus aparece para Paulo, o apóstolo, e diz: Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo diretamente, ele não pegou um foguete do Elon Musk e subiu aos céus para perseguir Jesus. Não, ele estava perseguindo o corpo de Cristo, que era o testemunho dele. Quem via a igreja, via o Pai. Quem via a igreja, via o próprio Senhor Jesus. Então Daniel, ele profetizou o fim da humanidade, os últimos dias da humanidade, que começou em Nabucodonosor, ali, essa profecia, e os últimos dias iniciaria na morte do ungido. Então, quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, iniciou-se os últimos dias. Por isso que em Atos 1:7, os discípulos perguntam, quando Jesus ressuscita dos mortos, porque o ungido teria que ser morto e haveria de ressuscitar, sentar no trono de Davi e reinar sobre Israel. Então eles tinham essas profecias. Então quando o ungido morre e ressuscita, logo os judeus que conheciam Daniel, o profeta Daniel e seus escritos, por isso o Senhor Jesus diz em Mateus 24, quem ler Daniel entenda, eles logo fizeram a conta. O ungido morreu, cumpriu-se 483 anos das profecias de Daniel até agora, tudo se cumpriu exatamente como Daniel disse, nenhum A fora do lugar, nenhum pingo do I fora do lugar. Agora falta 7 anos para que o Senhor reine sobre Israel. Então é agora, é nos próximos 7 anos, e Jesus disse que não compete ele saber a hora e sobe aos céus. Por quê? Porque haveria um parênteses no relógio profético de Daniel para inserção da graça. Então o evangelho do reino, preste bem atenção, irmãos, o evangelho do reino pregado por João Batista, que está relacionado a expulsar as obras de Satanás, morte, doenças, enfermos. Ali o Senhor Jesus está dando um espólio no evangelho do reino pregado por João Batista, um espólio, um trailer do milênio. O reino é expulsar as obras de Satanás para que a terra volte a ser um jardim do Éden. Este é o evangelho do reino, não é o evangelho da graça. Então Jesus cura cego, devolve olhos, ressuscita mortos, fim da morte, viver para sempre no milênio. Era essa promessa de ressurreição que os judeus esperavam. Eles não esperavam a ressurreição da graça.
corpos físicos restaurados, vigor, leprosos sendo curado, um espólio, um trailer do evangelho do reino, dos 1000 anos. O evangelho de João Batista era o evangelho de Daniel, prometido a Israel, do rei messiânico reinando sobre Israel e estendendo o evangelho do reino às nações que quisessem, que fosse adorar Israel, que reconhecessem o Deus de Israel como único e verdadeiro Deus. Então, quando vem o evangelho da graça, esse parênteses que o apóstolo Pedro não entende, os judeus que criam no Senhor Jesus como Messias, os judeus messiânicos, eles não aceitavam que os gentios recebessem o evangelho do reino. Eles não entenderam agora o parênteses enxertado do evangelho da graça. Por isso que quando os discípulos foram batizados, o apóstolo Paulo perguntou: em que evangelho fosse batizado? De João Batista. Não, agora vocês têm que se batizar no evangelho do Senhor Jesus, que é o evangelho da graça. A inserção da igreja inicia-se em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Quando o evangelho da graça for concluído, salvação somente por graça, então o evangelho do reino vai voltar a ser pregado pelas duas testemunhas, para que o reino seja implantado na terra, o reino milenar, e as nações vão entrar. Glória a Deus aí. Por isso, meus irmãos, então o anticristo ele vai enganar as pessoas, as pessoas vão crer nele. Isso já vem sendo preparado pela falta da verdade, né? Então Daniel profetizou o início dos últimos dias e o apóstolo vai falar do início do último dia. Qual é o último dia? É quando a pedra que Daniel fala em Daniel capítulo 2 for lançada sobre a estátua, que é uma imagem de todos os governos. A cabeça é do rei Nabucodonosor. Depois Daniel 8, se não me engano, ele vai dizer o nome desses governos, né? Que é o primeiro é o que ele estava, o que ele vivia, que era de Nabucodonosor. O segundo era Medo-Persa, que viria logo depois. Depois seria a Grécia, de Alexandre o Grande. Depois a Grécia seria dividida. Bom, isso eu falo nos vídeos anteriores, né, irmãos? E depois a pedra seria lançado sobre os reinos desse mundo, sendo o reino milenar implantado. A pedra é o último dia. Quando viria esse último dia? O apóstolo Paulo então fala sobre isso nos últimos 2 vídeos que eu fiz, né? Que os últimos dias são quando vier a apostasia e o anticristo. O que é a apostasia? É a falta do testemunho da verdade. Quando a igreja perde o testemunho. Quando isso começou a ser implantado? Especificamente a partir do século V, 500 anos atrás ali. Então, o Satanás trouxe primeiro um falso testemunho da verdade. A partir do 4º século do cristianismo, a humanidade ela conseguia ver Deus fisicamente olhando para a igreja. Assim como Felipe, ele pede para o Senhor Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Logo, o Senhor Jesus responde: quem me vê fisicamente, testemunho físico, vê ao Pai. Quando o Senhor Jesus diz: por que me persegue? Paulo estava perseguindo os cristãos lá em Antioquia, pelos incrédulos, pelos pagãos. Os seguidores do Senhor Jesus vão ser chamados de cristãos porque eram parecidos com ele. Então quem via os cristãos via o Pai, via o Senhor Jesus. A partir do 4º século, Satanás cria uma falsa imagem do Senhor Jesus, que vai se iniciar no catolicismo. Então nós ainda temos o testemunho do Senhor Jesus, de irmãos que não aceitam o catolicismo. Só que esse testemunho ele começa a diminuir e começa a ficar locais, e o falso testemunho começa a crescer de forma global. E depois nós temos a divisão do falso testemunho em vários rachas, que começa ali pelo 5º século, por 1500 no caso, né? Então hoje nós não temos mais um testemunho do corpo de Cristo, porque ele é como um copo, né? Um copo de vidro que cai a partir ali de 1500 anos. A partir do 4º século a gente começou a ter um falso testemunho, que é a Igreja Católica, e a partir de 1500 ali
a gente começa a ter esse copo do verdadeiro testemunho, que seguiu paralelo à Igreja Católica, ele quebra em vários pedaços, então nós não temos mais o testemunho do corpo de Cristo, que é a última era da igreja, a era da Laodiceia, que é a igreja onde o Senhor Jesus não está mais dentro dela, coletivamente falando, dando testemunho da imagem dele. Quem vê a igreja, hoje quem vê a igreja não vê o testemunho do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus é um só corpo, um só pão, mas nós temos vários corpos hoje, várias denominações cristãs, cada um pregando a sua verdade totalmente diferente da do irmão, a da igreja concorrente, vamos dizer assim, totalmente oposta. Um diz que 2 mais 2 é 5, outro diz que 2 mais 2 é 4,5, outro diz que 2 mais 2 é 4. Então nós não temos um testemunho físico hoje. Hoje o corpo do Senhor Jesus está fragmentado em vários pedaços. Com isso, o Senhor Jesus está de fora desse corpo. O Senhor Jesus na igreja de Laodiceia diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele não está mais dentro. Quem abrir, eu entro. Então quem abrir, ele entra no coração daquela pessoa e ceia com ela. A ceia oferecida, não há mais o testemunho de um só pão, um só corpo, hoje na terra. Bom, esta é a apostasia, chegou. Depois da apostasia nós temos o anticristo manifesto num homem do pecado, que vai trazer as suas duas testemunhas ali, a besta e o falso profeta. E eles vão reorganizar o mundo, vão fazer um reset no mundo. Uma única moeda, vão fazer uma unidade, como que se tentou iniciar aí com o falso cristianismo. Na igreja católica, uma unidade, todos serem ali falsos cristãos. E hoje, Satanás ele vai criar um corpo dele na terra também. E as pessoas vão aceitar a marca da besta representando esse corpo, essa unidade num só espírito com Satanás, porque ele tem ciúmes do Senhor Jesus. Ele quer ser igual a Deus. Então ele vai criar esse um só corpo. E a Europa toda, a meretriz ali na Apocalipse capítulo 13, ela vai cair, ser destruída, vai ser arrasada, vai ficar deserta a grande Babilônia. O negócio vai ficar tenebroso a coisa ali, ficar tenso. Nos 3 últimos anos e meio da grande tribulação, vai ficar tão terrível, irmãos, a ira de Deus caindo sobre a cristandade apóstata, da apostasia, que prepararam o caminho para o anticristo vir, escolhendo políticos em nome de Deus, e esses políticos nada tem a ver com o Senhor Deus. Nós não escolhemos os governos desse mundo, não podemos interferir, é Deus que escolhe até o último, que é a pedra lançada sem auxílio de mão, o Senhor Jesus. E a igreja vai fazendo como aconteceu em várias épocas. A igreja perseguiu, matou em nome de Deus, a igreja apóstata, né? Apóstata, da apostasia que viria, que Paulo falou. Perseguiu, matou em nome de Deus. Hitler, ele veio do cristianismo, ele veio do berço cristão da Europa, ele não tomou o poder, foi eleito democraticamente, né? Depois de eleito, sim, que ele usou do poderio militar, e tivemos a Segunda Guerra Mundial, perseguiu os judeus assim a ferro e fogo. Depois Martinho Lutero perseguiu os judeus também, assinou cartas para prender, tomar os espólios dos judeus. Foi terrível a perseguição cristã contra os judeus. Então nós não temos mais um testemunho daquele cordeiro, daquela ovelha muda levada ao matadouro. Não temos mais o testemunho, irmãos. Não temos, globalmente falando, localmente, nós não vemos mais isso, né? Então as pessoas hoje elas veem cada igreja dizendo uma coisa. Hoje as pessoas chamam de apostasia. O mundo chama de apostasia, de aberração as igrejas cristãs, porque é o que se tornou de modo geral, mas é um outro assunto que eu falo na playlist sobre a igreja do Senhor Jesus. Qual a igreja verdadeira no caso, né? Então, vamos aqui para 2 Tessalonicenses capítulo 2, falar desse anticristo, né? Da grande tribulação, então.
Bom, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, esse é o momento mais esperado, irmãos. É a nossa reunião com o nosso Senhor Jesus, irmãos. É o momento mais alegre, mais esperado. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mas o que a apostasia ensina hoje, a falsa igreja? Tá ruim o casamento? Se separa. Ah, mas a Bíblia diz que não pode separar. Não é bem assim, tu entendeu errado. Deixa eu te ensinar a apostasia, a mentira, usando a Bíblia. Senhor, Mateus capítulo 4. Senhor, se tu é o Filho de Deus, lança-te daqui, lá embaixo. Está escrito, ó, Satanás usando a palavra aqui para tentar Jesus. Está escrito, dará ordem aos teus anjos, te sustentarão. Então a apostasia, a falsa igreja, ela vai achar um tá escrito ali, uma letra morta, um versículo morto, sem o Espírito de Deus aceitando aquele ensinamento, e vai ensinar qualquer apostasia, porque a pessoa quer seguir a carne, ela não quer seguir o Senhor Jesus. E aí ela vai seguir a falsa igreja, a igreja aposta, que vai ser destruída na grande tribulação. Vai ser terrível ali a destruição sobre ela. E essas pessoas vão participar dessa destruição, vão ser destruídas juntos, né? Não tem o nome no livro da vida. Então a nossa reunião com Ele. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer de nós, que o dia do Senhor já estivesse perto. Então, como aqui o apóstolo Paulo está vivendo este momento, os apóstolos perguntaram para o Senhor Jesus, é agora que irá restaurar Israel? E Pedro e os judeus, eles não aceitavam. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, Pedro não ia fazer isso jamais. Se alguém chegasse para ele, vamos lá pregar para Cornélio. Não, a salvação é para os judeus. Em Mateus capítulo de número 4, a mulher samaritana pergunta para o Senhor Jesus. Os judeus dizem que é lá a adoração. Nós, samaritanos, cremos que é aqui no monte, Cercim, aqui. E o Senhor Jesus diz, a salvação vem dos judeus. Então está certo, a salvação vem dele. Eles detêm a verdade. Mas chegará o tempo que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não será lá, nem aqui. Então, a falsa igreja, a apostasia, ela vai trazer a verdade. Mas o Senhor não estará mais com essa verdade. Embora ela tenha a verdade do cristianismo, ela se apostatou do dono da verdade. Então vamos ler aqui o verso 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbei, quer por carta, quer por espírito, quer por epístola, como se de nós o dia do Senhor já estivesse perto. Então Pedro, ele tendo a verdade, que o Senhor Jesus fala que a verdade vem dos judeus, o Messias viria para Israel, prometido por Davi, por Jeremias, por Isaías, por Daniel, quem lê Daniel entenda. Então agora Pedro crê que os próximos 7 anos o Senhor Jesus vai voltar do céu e vai sentar no trono de Davi. Então está perto. Só que Pedro ainda não entendeu a graça sendo estendida. Paulo já havia entendido. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele recebeu a comissão do Senhor Jesus para levar a graça aos gentios. Pedro ia entender a graça depois, parcialmente. Por isso que em 1 Pedro capítulo 3, verso 15 e 16, ou 2 Pedro 3, 15 e 16, ele vai dizer palavras que o nosso irmão Paulo escreve segundo a revelação que Deus lhe deu, de difícil interpretação. Então Pedro, ele vai ser chamado pelo Senhor Jesus para pregar a Cornélio, só que a salvação era só para os judeus. Eles não tinham o Novo Testamento. O Senhor Jesus estava escrevendo o Novo Testamento através dele. Eles eram personagens que estavam vivendo a história. Eles só tinham o Velho Testamento. Eu acabei de falar. Lucas capítulo 4, a mulher samaritana. A salvação vem dos judeus, das escritas, da Torá, da Talmud, tradições orais, que seja, mas a salvação vinha dos judeus, dos escritos, as tradições orais sobre Deus vinha dos judeus. Então, quando Pedro vai ser chamado para pregar para um gentil, estender essa salvação a um gentil,
Deus desce um lençol primeiro e manda Pedro matar certos animais imundos. E Pedro diz, eu não mato isso não como essas coisas. Eu obedeço à verdade. Está escrito na Bíblia que eu não posso comer. Aí Jesus Cristo diz, pode matar e comer. Não diz que é imundo que eu purifiquei. Então Jesus agora ele está anulando a lei porque ele cumpriu a lei. Em Romanos, capítulo 14, o Evangelho da Graça, por isso que Paulo diz lá em Atos, para aqueles discípulos que foram batizados no Evangelho de João, que é o Evangelho do Reino Milenar, que é o cumprimento da pedra sendo lançada, só que houve um parênteses para a inserção da graça. Então se protelou o tempo, né? Até esse parênteses está cumprido, até a última alma que formará o corpo todo da igreja ser salva. Então Pedro comeu aqueles animais lá, aceitou aquela figura lá que Deus mostrou para ele. Daqui a pouco vem homens lá e chamam ele para pregar a Cornélio. E Deus fala, vai com eles porque eu os enviei. Aí Pedro foi meio contrariado e pregou para Cornélio e os que estavam com ele. E eles creram e foram salvos. E o batismo do Espírito Santo desceu sobre eles. Porque tinha que haver uma confirmação, irmãos, de Deus. Que Deus era com aquela nova ordem. Porque Deus sempre confirmava com poderes, sinais e milagres. Como que Pedro ia entender uma coisa se a Escritura dizia outra? A Escritura dizia que a salvação era para os judeus. E agora ele tem que ir lá pregar para um gentil que não podia os judeus fazer aquilo. Então Deus confirmou com milagres. Aí os judeus messiânicos vieram lá. Ó, como é que tu entra, como é que tu faz uma blasfêmia dessa, entrar na casa de gentil? Aí ele explica para os irmãos, que os nossos primeiros irmãos eram judeus. Olha, irmãos, eu sei que nós temos a palavra, a verdade vem de nós, mas o Senhor ele acrescentou um plano novo aqui, na verdade. Vai demorar um pouco mais para essa pedra ser lançada. Não sabemos o quanto é esse tempo a mais aí. Para a pedra, que é Cristo vir implantar o reino de João Batista. O evangelho do reino, que está mais relacionado à expulsão da obra de Satanás na terra, à expulsão de demônios. O que o Senhor Jesus fazia era expulsar demônios e, no evangelho do reino anunciado, e desfazer as obras de Satanás, curar os enfermos, deixar um jardim do Éden aqui restaurado, né? Ele deu um trailer disso. Vai acontecer depois da morte de ungido, 7 anos depois, naquele tempo, como houve a extensão desse tempo para acrescentar a igreja. Então vai precisar de um tempo. Aí, o fim da era da igreja vai terminar na apostasia, que já veio. Aí, junto com a apostasia, que é a desfiguração total da imagem de Cristo física através da igreja. Total nunca é, né? É um eufemismo, uma hipérbole, uma figura de linguagem, né? Sempre a gente vai ter irmãos ali representando o Senhor fisicamente, né? Mas o testemunho corpóreo ali. E aí vem então o anticristo. No auge da apostasia vem o anticristo. E ele vai lá oferecer uma paz em Israel. Vai conseguir esse acordo de paz que ninguém conseguiu. As nações vão ver que ele fez algo que ninguém fez. E vão desistir do nacionalismo, porque não está dando certo. O globalismo, as próprias pessoas vão estar saturadas. E vão pressionar os governos a aceitar o globalismo. Então o anticristo vai começar a governar, trazendo uma paz momentânea de 3 anos e meio. E depois vem o auge do horror aqui. Ele vai exigir adoração no templo santo de Deus que vai ser reconstruído. Vai sentar no trono de Davi. E aí quando ele exigir adoração, os israelitas vão ver. E o Espírito de Deus vai encher o coração deles, que eles vão crer. Era aquele lá que nós crucificamos. Era o Messias. E vão clamar por ele, sitiados, ali sendo perseguidos. Essa guerra que está tendo lá agora, irmãos, é um espólio do que vai acontecer. É um trailer do todo. E aí as mulheres sendo estrupadas em praça pública. Isso é um caos total. E aí eles vão clamar. Aí a pedra é lançada e restaura Israel. Restaura, salva Israel. Os anjos vão recolher de forma sobrenatural os judeus espalhados pelas nações, pelos povos que socorreram eles. E aí vai vir o julgamento das nações, de Mateus capítulo 25, irmãos. E aí esses entrarão no milênio, esses judeus, 144 mil salvos. E desses judeus, Deus vai tirar 2 testemunhas,
que vão pregar ali na grande tribulação para os gentios, para que gentios também entrem no milênio. Então esses gentios entrarão no milênio também com corpos físicos normais. E viveremos ali por 1000 anos. A igreja não, a igreja estará com o corpo glorificado. Quer depois da grande tribulação, quer antes, pré ou pós, tanto faz. Mas a igreja estará com o corpo glorificado. Mas as nações não, que foram se convertendo na grande tribulação, entrarão com corpos normais, juntamente com 144 mil judeus catados, que foram salvos ali por nações, Mateus 25, julgamento das nações, Mateus 24, verso 13, toda carne que escapar, que perseverar, que sobreviver, entrará salvo ali no reino milenar do nosso Messias. Né? Mas para isso tem que primeiro vir o anticristo. Então vamos continuar aqui. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. Então os irmãos ali, muitos judeus continuaram com essa insistência, que a volta do Senhor Jesus seria aí nesses próximos anos, né? Muitos pregaram que o anticristo era Nero. Agostinho de Apona, depois, alguns séculos depois, pregou que o anticristo era o imperador. Por quê? Porque ele promoveu paz entre os cristãos. Ele parou a perseguição entre os cristãos e começou a dar empregos, profissões, começou a ajudar os cristãos, e depois ele transformou, Roma transformou o cristianismo na religião oficial. Nossa, então agora a igreja desfrutava do auge. Opa, é o anticristo aí, ó. É vida boa, mas depois de 3 anos e meio ele vai ferrar nós. E aí, então, muitos criam que era naquele período lá, mas precisava, irmãos, vir a apostasia. Então Paulo disse, não é agora não. Agora nós estamos nos últimos dias, conforme Daniel disse, sim, mas tem a inserção da graça aqui, que não se sabia que podia durar mais 100 anos, 200, 300, 400. O que determinaria que a era da graça estava terminando era a apostasia generalizada, quando o corpo de Cristo fosse desfeito, quando a humanidade olhasse para um corpo de pessoas e não encontrasse mais a imagem idêntica do Senhor Jesus ali. Que cada denominação traz uma imagem própria. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Por que uns de vocês dizem eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo? Acaso está Cristo dividido? Trazendo para hoje. Eu sou da Universal, eu sou da Deus e Amor, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Católica. Acaso Cristo está dividido? Então Paulo manteve a unidade do corpo ali. Manteve. E ela foi se perdendo. Então a apostasia. Vamos lá, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e a manifestação do pecado, o filho da perdição, manifestação física, corpos físicos. Então veio a apostasia já. Então os últimos dias da humanidade se iniciaria na morte do ungido e sua ressurreição. Na teoria duraria mais 7 anos, porque 483 anos já se cumpriu até ali. Todos os reinos que Daniel profetizou na estátua e depois na especificação, no carneiro, nos chifres, etc., já se cumpriram, faltando só o chifre pequeno, o anticristo se manifestar. Então, teoricamente, seria ali naquele momento, mas há uma extensão. E essa extensão durou 2000 anos. E quando o testemunho do corpo fosse totalmente desintegrado, a era da Laodiceia chegasse, que é a era que nós estamos agora, então sim estaria próximo o último dia. Quando Daniel profetizou os últimos dias, levou 483 anos para chegar os últimos dias. Chegou na morte do ungido, os últimos dias. O último dia chegaria após a apostasia generalizada, total, que já chegou. Então nós estamos vivendo a era da apostasia. Então a qualquer momento o anticristo pode se manifestar. Pode levar, né, nesse século, pode se manifestar. É muito provável que ele se manifeste nesse século agora. É meio que impossível ele não se manifestar nesse século. Então, continuaremos aqui agora. Verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o templo de Israel será reconstruído, né? Ele se assentará lá, e aí ele vai se levantar contra tudo que é Deus. Aí essa apostasia que nós já estamos vivendo, ela terá o seu auge corpóreo. Seu auge corpóreo. Assim como o Senhor Jesus tem um corpo físico que foi desintegrado pela apostasia, tendo ramificações dele apenas, Satanás terá o auge do seu corpo corpóreo agora. Tá? Ele terá uma unidade com ele. Pessoas estarão unidas com ele, inclusive aceitarão uma marca. Ele levantará uma imagem para que seja adorado. Isso nós vamos ver lá em Apocalipse depois. E as pessoas vão adorar essa imagem. Então ele terá um testemunho. Assim como Felipe disse, mostra-nos ao Pai, as pessoas dirão, mostra-nos Satanás, mostra-nos o anticristo, o salvador do mundo. E as pessoas verão ele num corpo só. Quem olhar os seus seguidores vão ver a apostasia, vão ver a imagem da besta, da bestialidade, do profano, de tudo que é contra Deus, vão ver nessas pessoas. Então Satanás terá o seu desejo, um só corpo com ele, das pessoas que Deus amou e morreu por elas, das pessoas que o Senhor Jesus Cristo deu a vida e elas andaram no espírito do anticristo, irmãos. Nossos familiares estarão ali. Muitos dos nossos familiares estarão dizendo sim para a besta. Por isso o Senhor Jesus disse, eu não vim trazer paz à terra, irmãos. Veja, não à terra. Físico, sistema físico, corpo físico. Mas eu vim trazer espada. Numa casa, dividirei pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. Porque pessoas ficarão do lado dele, do Senhor Jesus, pessoas ficarão do lado do espírito do anticristo. Que iniciaria ali nos últimos dias, que iniciou-se na morte e ressurreição do ungido. O último dia vem com a imagem totalmente degradada do Senhor Jesus, de um só corpo físico. Por que me persegue, Paulo? Igreja, corpo físico. Começou 4 séculos depois numa segunda imagem do Senhor de igreja, que é uma imagem falsa, paralela, verdadeira, que Satanás criou, porque essa igreja cristã, ela está trazendo o caminho, ela está preparando o caminho para o anticristo. Ela é a estrada para o anticristo vir ao mundo. E ela se entregará à apostasia total. Olha aí as igrejas pintadas de preto, pastora sensual e igreja de Caio Fábio, Lana Holder, igreja homossexual. Olha a bagunça, irmão. Vão tudo aceitar. Todos os cristãos da grande casa vão aceitar a marca da besta. Todos, irmãos. Eles pertencem ao anticristo. São cristãos, sim, da apostasia. Todos vão aceitar. Tem irmãos sinceros lá dentro do sistema que vão ser fora antes, né? Mas no mais, todos vão aceitar, irmãos. Vamos continuar aqui, então. Familiares nossos, inclusive. O qual se opõe, se levanta contra o que se chama Deus, se adora, de sorte que se sentará no trono de Deus, no seu tempo, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós bem sabeis que o que o detém, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Bom, existem algumas interpretações de quem é. E só falta um sair, tipo, abrir caminho para o anticristo vir. Ele já está aqui. Falta um para que ele se manifeste. O homem do pecado, uma pessoa física, criando um corpo global, a sua imagem e semelhança, que vai adorá-lo. Quem é esse um? Uns dizem que é a igreja. Outros dizem que é o Espírito Santo. Então, se for a igreja, já tem que ser tirada antes. Pré-tribulacionismo. Se for o Espírito Santo, tem que ser tirado. Uns dizem, principalmente alguns da teoria do pós-tribulacionismo, que é a palavra de Deus que tem que ser tirada. O que eu digo? De momento nada, irmãos. Não sei se direi algum momento, né? Mas logo vai ser tirado e ele se manifestará.
Então será revelado o iníquo, que o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então aqui Paulo está dando um trailer, igual tu olha um filme, né? O trailer tem 1 minuto, o filme tem 1h30. O trailer ele pegou um pouquinho ali do meio, do início, do meio, perto do final. Pegou ali os melhores partes ali para conquistar você a assistir o filme todo. Então aqui é um trailer de como será essa aniquilação que o Senhor Jesus fará contra o anticristo e o seu corpo, a falsa igreja, a apostasia, né? Os seguidores de Satanás, corpo de Satanás. A segunda vinda é segundo a eficácia de Satanás, a esse cuja vinda é eficácia de Satanás, com todo esse o anticristo, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, por não receberem o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia na mentira. Isso nós vemos também em Romanos capítulo 2, ali, quando fala que as pessoas amaram mais a criação de Deus do que o Criador. Por isso que em João capítulo 6 o Senhor Jesus disse: vós não veio a mim por causa de mim, mas por causa que comeram, encheram a barriga. Então Satanás ele vai usar o alimento, vai usar os prazeres, vai usar tudo que Deus criou para chamar para si a falsa igreja. E essa, o que eles vão buscar na falsa igreja? Culto da prosperidade, culto da mulher perfeita, do homem perfeito, qualquer coisa menos ser a igreja do Senhor, né? Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito, fé e verdade, para que pelo seu evangelho vos chamou para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançar a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos tenho ensinado, quer por palavra, quer por epístola. E o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação de boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa obra. Então, o próprio Senhor Jesus, irmãos, ele vai nos confortar, vai nos consolar para aguardar a sua vinda. E a sua vinda será depois da manifestação do anticristo e a grande tribulação que virá, como nós vimos nos vídeos anteriores, que terão que ser abreviados, senão nenhuma carne se salvaria, corpo físico. E essa carne que se salvar vai entrar, ou que for salva, né, vai entrar no milênio. Então, no próximo vídeo, vamos continuar falando do anticristo e da perseguição dele contra os irmãos, contra os povos, melhor dizendo, né? E da ira de Deus sobre a meretriz, a Babilônia, a falsa igreja, que preparou o caminho para o anticristo, e sobre todos aqueles que adoraram o anticristo e aceitaram ele, e receberam a sua marca, e se submeteram ao sistema que ele vai criar, a nova ordem global que ele vai criar, né? E depois dessa ira derramada sobre o anticristo, ele, o anticristo, a besta, o falso profeta e todos os seus seguidores serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte eterna, irmão. Então, continuaremos falando sobre o anticristo, a grande tribulação, no nosso próximo vídeo. Então, posteriormente ao anticristo, a grande tribulação, nós entraremos no assunto do reino do Senhor, do evangelho do reino, da expulsão completa dos demônios da terra. Satanás será preso no milênio. E o evangelho do reino terá sua plenitude. E o evangelho da graça terá sua plenitude com a igreja reinando com corpos glorificados junto com o Messias sobre o milênio. Sobre as nações que estão em carne e osso ainda. Essas pessoas vão morrer, mas só depois de 1000 anos. Elas vão entrar no milênio e vão viver 1000 anos no jardim do Éden restaurado, no reino milenar. Depois de 1000 anos, Satanás será solto de novo e tentará essas pessoas, e muitas vão segui-lo.
Muitas vão segui-lo. A igreja não, porque a igreja já estará com corpos glorificados, já estará salva. E essas pessoas vão morrer, vão ser destruídas e vão ser julgadas pelo juízo eterno. 3 tipos de julgamento, irmãos. Vou deixar escrito aqui nos comentários. Então, estamos crescendo nesse conhecimento da volta do Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu não me reúno com os irmãos, como igreja, buscando uma esposa perfeita, prosperidade, saúde. Eu busco a troca desse corpo. Essa barraca insignificante a qual habito, irei trocá-la por um edifício não feito por mãos humanas, que o Senhor Jesus trará para mim, na glorificação do meu corpo, qual neste corpo físico eu viverei eternamente. É isso que me consola, a volta do Senhor Jesus Cristo e o cumprimento dessas promessas. Esse é o meu consolo. Consolai uns aos outros com essas palavras. Maranata. Deus abençoe a todos os irmãos.